Atenção! Este episódio aborda assuntos delicados ligados a sexo e à saúde mental, e não recomendamos para menores de 14 anos. Ela telefonou para o seu agente para falar que tinha sido a pior experiência de sua vida, que se sentiu humilhada e não queria saber de jeito nenhum daquele filme. Após essa conversa desgastante, ela dirige para sua casa sem parar de chorar. E ao chegar, ela encontrou muitas rosas vermelhas a esperando, com um bilhete assinado pelo diretor do filme, Adrian Lyne, e seu co-protagonista, Mickey Rourke. Inicia-se aí um jogo perverso dentro e fora da tela. Naquela altura, Kim Basinger era conhecida como a Bond Girl de 007 Nunca Mais Outra Vez, ou também a garota da capa da Playboy de fevereiro de 1983. Nessa capa, a atriz aparecia com uma expressão inerte, uma juba indomável e um relógio de ouro, como se seu triunfo fosse uma questão de tempo. O produtor de Louco de Amor, um filme de 1985 em que ela é uma das protagonistas, a definia como um cruzamento entre Marilyn Monroe, Brigitte Bardot e Jodie Holliday. Bem-vindos ao Película Podcast. Eu me chamo Daniel Pinheiro e no episódio de hoje eu vou te contar sobre o pesadelo vivido por Kim Basinger ao gravar o filme mais difícil de toda a sua carreira. Fique comigo, continuamos após a vinheta. O diretor de Louco de Amor, Robert Altman, pensava diferente de seu produtor e acabou o corrigindo dizendo: "Ela não é a próxima Marilyn Monroe, é a próxima Meryl Streep." Mas o que a própria Kim pensava a respeito disso? Havia algo a mais em Marilyn. Nela havia o terror. Ela sempre parecia aterrorizada por dentro, refletiu a atriz em uma entrevista ao The New York Times. E ela sabia do que estava falando. Existia uma certa obsessão sexual de Hollywood por Kim Basinger, que fez com que o diretor Adrian Lyne a escolhesse. Ele via na atriz uma certa vulnerabilidade especial e já a enxergava como a primeira opção para estrelar 9 Semanas e Meia de Amor, uma novela baseada na autobiografia de Ingborg Day. A escritora relata neste livro o seu relacionamento, depois de fugir de seu casamento e de sua vida como professora, se refugiando no anonimato de Manhattan com um desconhecido. Ele a introduziu no sexo sadomasoquista, até que ela, após 9 semanas e meia de submissão física e emocional, decidiu abandoná-lo para cuidar de sua saúde mental. A seguir, saiba como Kim Basinger conseguiu o papel que mudou de forma drástica a sua saúde mental e emocional. Os estúdios queriam uma atriz mais popular, por isso Jacqueline Bisset, Isabella Rossellini e Kathleen Turner fizeram o teste de elenco. Mas ninguém passou nesse teste como Kim. Ela foi a única que se recusou a se submeter às exigências para conseguir este papel. Os testes aconteceram em um estúdio onde foi montado um quarto, e neste mesmo ambiente, o diretor Lyne mal falou com ela e só dava instruções para o seu parceiro de cena,
Mickey Herc. Na cena, ele lhe jogava notas no chão e ela precisava fingir ser uma garota de programa que as pegava enquanto andava de quatro. Depois, acabava se despindo e se entregando ao seu parceiro. Foi muito sexual e muito estranho, recordaria a atriz, que tinha 33 anos quando na época em que o filme foi rodado. Eu só queria me levantar daquele lugar e sair correndo. Ao terminar de gravar essa cena, Kim sai furiosa do cenário. Line ligou em seguida para o seu agente para lhe dizer que ela havia conseguido o papel. Acontece que Adrian Lyne queria que eu reagisse exatamente como reagi, porque a personagem de Elizabeth era assim. Uma mulher que não entrava no jogo, mas ingênua e transformada depois por um homem, o que ele queria dela. Essa é a história verdadeira de 9 semanas e meia de amor, concluiu Basinger. As cenas seriam filmadas em ordem cronológica para que Herc e Basinger experimentassem a degeneração sexual de suas personagens em tempo real, e eles foram proibidos de falar um com o outro longe das câmeras. Ela precisava ter medo dele, explicou o diretor. O simples fato de sair para tomar um café juntos poderia perder essa tensão. No teste de elenco de Basinger, surgiu muita hostilidade e energia sexual entre eles, que Adrian Lyne não queria que desenvolvessem nenhum tipo de relação sem que ele estivesse presente. Kim deveria viver à beira do terror. O diretor queria que as semanas de filmagem fossem reproduzidas com o máximo de tensão e desgaste emocional, da mesma forma que ocorreu durante as 9 semanas e meia de relação entre o casal da vida real. Toda vez que uma cena não funcionava, Lyne chamava Herc de lado e o instruía, sem dirigir uma palavra a Basinger. Os operários da filmagem começaram a comentar se o sadismo de Lyne estava indo longe demais, e reconheceram em uma reportagem do The New York Times que se sentiam desconfortáveis diante da manipulação emocional, da raiva ao desespero que Basinger estava sofrendo para que a câmera os captassem de uma forma bem cruel. Já a experiência de Mickey Herc foi muito diferente. Ele chegou a dizer em uma entrevista que Adrian é um ótimo diretor de atores e ainda acrescentou: durante as filmagens, ele ficou muito preocupado comigo, se certificando se eu estava dormindo o suficiente, se estava me alimentando de uma forma saudável e se eu me sentia confortável com as pessoas ao meu redor. Quando chegou o dia de filmar a última cena do roteiro, que acabaria sendo removida da montagem final, a personagem de Basinger deveria estar no limite da resistência física e emocional. Mas a atriz chega nas filmagens mais bonita do que nunca, como recordaria Lyne. Na cena, o parceiro propunha um jogo, e a sua escrava precisava tomar pílulas para dormir, uma a uma, para ver até onde ela seria capaz de chegar para satisfazê-lo. A seguir, descubra o que levou a atriz a chegar à beira da exaustão durante uma preparação para gravar uma das cenas do filme. Na verdade, as pílulas eram balas, mas ela não sabia. Ao se dar conta de que tinha estado prestes a cometer suicídio por seu amante, ela decide abandoná-lo sem olhar para trás. A cena não estava funcionando. Kim tinha uma aparência fresca como a de uma rosa, adorável demais, conta Lyne em uma entrevista. E ele disse que foi necessário reverter essa situação. Depois de receber as anotações do diretor, Herc
agarra o braço de Basinger com muita força. Apesar de suas súplicas, ele não a solta, e enquanto ela gritava, chorava e batia nele. Ele finalmente larga o seu braço, mas em seguida lhe dá uma bofetada. Naquele mesmo instante, ela sofre um ataque de pânico, e imediatamente o diretor fala: "Vamos filmar a cena agora." Quando perguntaram a Adrian Lyne onde estavam os limites do abuso em relação a um ator, ele explicou como se tratasse de um relacionamento sadomasoquista, que os limites são definidos pelos participantes. Se não pudesse suportar, seria perceptível diante da câmera. Ela ficaria louca, desmoronaria. Mas e se a cena precisa justamente que a personagem desmorone? Então é legítimo. Você está fazendo isso pelo filme, disse ele. Depois de finalizar as gravações, Kim não queria ver ninguém que tivesse participado das filmagens. Se chegasse a encontrar com o cara que me trazia o café, eu teria o matado, disse a atriz mais tarde. Já Lyne, por sua vez, argumentava que ela sabia que, no fundo, a estava ajudando a construir a personagem com sua tortura passivo-agressiva. Ele chegou a afirmar: "Não foi agradável, mas foi útil. Kim é como uma menina, é inocente, e isso é parte de seu atrativo." Ela se tornou sua personagem durante 10 semanas. Não estava interpretando. Para deixá-la irritada, eu ficava agressivo com ela e ela ficava agressiva comigo. Mickey também tinha de assustá-la de propósito. Kim não é uma intelectual, não lê livros. Na realidade, ela não atua, ela apenas reage. Uma qualidade que também Marilyn Monroe tinha. Essa imagem de atriz se encaixa com a traçada por Alec Baldwin, que foi seu marido quando garantia, sem ironia, que o que mais gostava nela era sua ingenuidade. Ela nunca se dava conta de nada. Basinger, de certo modo, concordava com Lyne, além de reconhecer que de fato não lia livros porque tinha muito pouca capacidade de atenção. Explicando que se um artista deseja alcançar a excelência, precisa atravessar a dor. Seria difícil decidir se eu voltaria a fazer o filme mais uma vez, mas no final eu teria que dizer sim. Houve momentos em que eu quis abandonar tudo, em que me perguntava se Adrian Lyne era um homem doente ou se todos nós estávamos doentes por nos prestar a isso. Mas no final, eu enfrentei o meu medo e passei por isso, confessou a atriz, a meio caminho entre uma artista comprometida com sua vocação até as últimas consequências de uma mulher com síndrome de Estocolmo. Durante a promoção do filme, Basinger descrevia as filmagens como um exorcismo emocionalmente penoso, mas também libertador, que a fez se sentir como um nervo exposto durante 10 semanas e que esteve a ponto de comprometer seu casamento com o maquiador Romy Schneider. Ela o abandona em 1988, já transformada na atriz mais famosa do planeta, para viver uma aventura com o cantor Prince. Todas as atrizes deveriam experimentar algo assim. Sair mais forte do que em toda a minha vida, concluiu a atriz a respeito da experiência em que viveu neste filme. A seguir, saiba como foi a premiere para convidados antes do filme chegar oficialmente aos cinemas. Oi gente, tudo bem? O episódio está chegando ao final, mas eu pausei aqui rapidinho só para lembrar vocês para não deixar de apoiar a gente lá no nosso projeto de financiamento coletivo no apoia.se. Você se torna um apoiador a partir de R$ 5,00 e tem acesso a conteúdos exclusivos. É muito fácil encontrar a gente. O link é apoia.se/película. apoia.se/película.
Mais uma vez, muito obrigado. O link eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E agora vamos voltar para a história. Seus ataques de pânico, que tinham começado na escola e continuam a mantê-la reclusa em sua casa por longos períodos, se transformaram em uma fobia, e isso leva Kim a descrever a cerimônia em que ela ganha o Oscar por Los Angeles, Cidade Proibida, com milhões de pessoas ouvindo seu discurso, como a pior noite de sua vida. Foi aí que Adrian Lyne enxerga a sua vulnerabilidade da vida real. Mas este comportamento não era tão sexy como parecia diante das câmeras. 9 semanas e meia de amor levou 18 meses em montagem e edição, sob rumores que nenhum estúdio distribuiria um filme tão sexualmente perturbador. Dos 1.000 espectadores que assistiram às exibições de testes antes de ir aos cinemas, 960 deixaram a sala antes do fim. Algumas cenas deste filme foram eliminadas, como a cena do sonífero. De acordo com Adrian Lyne, o público odiava Mickey por fazer isso e odiavam Kim por deixarem fazer isso com ela. E odiavam a ele também por filmar esta cena e o filme inteiro. Também ficaram de fora a cena da homenagem a Troy com uma garota de programa, um estupro simulado e uma cena de sexo na qual Basinger estava disfarçada de um homem com bigode. No final, esse filme, considerado um último tango em Manhattan, estreou como um drama romântico com mais erotismo de videoclipe do que um próprio filme de sexo. Sua cena mais sensual foi o striptease de Basinger à contraluz e ao ritmo de You Can Leave Me Your Hair On, de Joe Cocker. Quando o longa foi lançado oficialmente, a crítica o definiu como monótono e adolescente, e como um filme condenado ao fracasso. O público o ignorou nos Estados Unidos, mas na Europa ele causou sensação. Lá, ele estreia com uma edição que incluía todas as cenas eróticas, e os videoclubes o converteram em um clássico. Em Paris, o sucesso foi grande. Em 9 semanas e meia de amor, ficou 5 anos em cartaz. Em 2015, Kim Basinger contou que só voltou a ver Adrian Lyne uma vez na vida. Ela chegou a dizer: "Alguns meses atrás, cruzei com ele em uma rua em Beverly Hills. Eu lhe disse, aquele filme mudou minha vida. E ele respondeu, a minha também. Então, ele entrou em seu carro sem dizer mais nada. Sabemos que Hollywood tem os seus caminhos para conseguir o que quer quando se trata de produzir um filme. Se ele vai fazer sucesso ou não, isso será apenas uma consequência. Mas ficam os traumas e inseguranças por toda uma vida, independente de um contrato nem sempre muito claro entre atores e produtores, ou um tratamento psicológico após um trabalho que chega a exigir de você praticamente o seu sangue. Este é mais um dos inúmeros relatos abusivos de uma indústria que não evoluiu quando o assunto é respeito à individualidade e integridade. Muito obrigado por estar comigo até o final deste episódio. Lembrando também que ele está disponível em vídeo lá no nosso canal no YouTube. O link eu vou deixar aqui disponível na descrição. Até breve!